Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Glória a Deus. Lucas capítulo 7. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus, nos conceda a palavra da vida. Pelo Espírito Santo sejamos ensinados agora, e a unção na medida que ouvimos com fé, na medida que essa revelação ela promove o querer e o realizar do Senhor em nossas vidas, coisas novas venham a acontecer, milagres venham a acontecer durante essa palavra. O poder de Deus esteja se manifestando a cada momento e não pare de cair esse óleo da graça, esse óleo do Espírito, esse óleo da unção, que renova, que alegra, que capacita, que dá, meu Deus, a expressão da alegria, porque o óleo é como uma maquiagem que embeleza o rosto, que renova o brilho, meu Deus. Aquilo que estava sem brilho, aquilo que estava sem alegria, seja renovado pelo Espírito do Senhor. O Espírito fale aos nossos corações e renove as nossas esperanças, nos dê motivos de sobra, porque Jesus ele tem esses motivos. Jesus ele tem as promessas que são suficientes para fazer cessar o nosso choro, para fazer cessar a nossa tristeza, para renovar toda a esperança, para ressuscitar até mesmo o morto. Jesus tem poder na tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Todos digam amém. Irmãos, eu quero falar hoje para que vocês saibam que há providência de Deus. Amém? Há providência de Deus. Preste atenção aqui, por favor, olhe para mim. Há providência de Deus. Pastor, o que é a providência de Deus? É uma obra do próprio Deus, é uma obra santa. É um poder de sabedoria. Amém? É um poder de sabedoria, é um poder de preservação. Porque nós estamos sendo atacados. A nossa família está sendo atacada. A nossa vida está sendo atacada. Tem adversários para destruir tudo que nós temos, irmãos. Se vocês não sabem, vocês fiquem sabendo. Tem adversário nos rodeando para destruir tudo que Jesus nos concedeu, tudo que Deus nos concedeu, tudo aquilo que de fato Deus nos concedeu, tudo aquilo que Ele te deu, que Ele criou e te deu. Amém? Pastor, minha família, minha casa, meu trabalho, aí sua imaginação pode ir longe. Sua família, sua casa, seu trabalho, sua saúde, sua vida, são coisas que quem criou para você? Deus que criou. E Deus ele preserva a criação através da providência. A providência não é a continuação da criação, presta atenção. Mas a providência, ela preserva a criação. É o poder salvador de Deus que vocês têm que conhecer e invocar.
É o cuidado de Deus que vocês têm que conhecer e pedir: Senhor, cuida de mim, cuida da minha saúde, me livra dessa dor, me livra dessa angústia, me livra dessa preocupação. Faça com que essa preocupação ela venha se extinguir, porque eu vou ter certeza que eu estou seguro, eu vou ter certeza que os meus filhos estão seguros, eu vou ter certeza que a minha saúde está em perfeita condição. O Senhor renova a minha esperança, o Senhor me dê força, o Senhor me sustenta com o seu bordão e o seu cajado, me consola, vem me consolar nesse momento de abatimento, porque nós passamos por momentos desesperadores, irmãos, sim ou não? Momentos desesperadores, aí você não sabe onde que você vai recorrer, porque não tem ninguém que possa solucionar isso. Amém? Mas Deus, Ele mantém você, Deus, Ele te conserva. Deus, Ele tem nos conservado e nós temos que agradecer a Ele. Deus tem conservado principalmente aquele que tem certeza que Ele tem poder para conservar. Eu tenho sido testemunho disso, irmão, da conservação de Deus, do livramento do Senhor. Eu tenho esse testemunho na minha vida, de transformação, de tristeza em alegria, da transformação, irmãos, de desespero em tranquilidade, de desespero em paz. E é o que eu desejo para todos vocês aqui nessa noite. Eu profetizo que Deus conserve o estado de espírito, o estado de saúde, a condição material de vocês. Ele entre com providência, Ele supra as necessidades de vocês, para que vocês não sejam destruídos e abalados de forma alguma. Amém? Mas isso tudo é pelo poder da fé. Glória a Deus. Deus tem poder, pastor? Tem. Deus tem poder para cancelar os nossos pecados? Tem. Porque quem é cristão de verdade, ele vai estar preocupado com os seus o quê? O cristão está preocupado com os seus o quê? Seus pecados. Sim ou não? Mas ele tem certeza de que Deus tem poder para te livrar, para cancelar todos os seus o quê? Todos os seus pecados. Você tem que pedir a Jesus: Senhor, me livra dos meus pecados. É um dos pedidos mais inteligentes de quem está na presença de Deus, porque foi o propósito principal de Jesus. O anjo falou para Maria: olha, o nome dele será Jesus, porque ele livrará o seu povo dos seus o quê? Dos seus pecados. O nome dele será salvação, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E por trás dos pecados, irmãos, vem as maldições. Por trás dos pecados vem as doenças. Por trás dos pecados vem a inveja, vem a perseguição, vem a feitiçaria, vem a macumbaria. Por quê, pastor? Porque são obras do diabo. Só que Deus, Ele tem poder, porque essa semente do pecado, esse espírito do pecado, ele está no mundo. Para quê? Para matar, roubar e o quê? Destruir. Pastor, eu tenho que tirar o pecado da minha vida. Eu tenho que tirar o anátema da minha vida. Eu tenho que tirar a maldição da minha o quê? Da minha vida. Você tem que tirar a maldição. E só Cristo tem poder para tirar a maldição. Por isso que é necessário uma oração pelo seu trabalho? É necessário uma oração pela sua família? É necessário uma oração pelos seus negócios? É claro. Por quê, pastor? Porque tem oposição. Peça a Deus para sustentar. Sustenta a minha casa, sustenta meu negócio, sustenta o meu casamento, sustenta a minha alma para que ela não pereça. Livra-me dos meus pecados, cancela as minhas transgressões, apaga as minhas transgressões, porque eu sei que o Senhor tem poder para isso. Eu sei que o Senhor tem poder para tirar essa doença do meu corpo. Essa doença está me incomodando.
essa doença está querendo me abater, está querendo me destruir. Eu te peço, Senhor Jesus, pelo poder e autoridade que há no teu nome, livra-me agora. Diga glória a Deus. Você vai pedir o livramento de Deus, você vai pedir a providência de Deus, porque Cristo tem poder para isso. Por que eu vou pedir? Porque Cristo tem poder para isso. Cristo tem poder para tirar pecado? Tem. Cristo tem poder para te livrar da doença? Tem. Cristo tem poder para te livrar dos seus inimigos? Tem. Dos perseguidores? Tem. Do homem sanguinário? Tem. Tem gente querendo matar? Tem. Tem gente querendo destruir? Tem. Porque está sendo dominado pelo diabo. Tem doença, pastor? Tem espírito de enfermidade? Tem. Tem espírito de depressão, Ana Paula? Tem. Mas você tem que pedir a providência de quem? De Deus, minha filha. Tem que pedir a providência de Deus. Senão vai acontecer o quê? Senão não vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada. Diga glória a Deus. Mas nós temos um sinal. Nós temos um sinal da redenção. Nós temos um sinal da salvação, por quê? Porque Deus deu esse sinal. Nós temos o sinal da nossa libertação eterna? Temos. Nós temos o sinal da nossa redenção eterna? Temos, porque está escrito na palavra. Eu tenho essa garantia da redenção, pastor? Tenho. Eu tenho o sinal da redenção da humanidade? Tenho. Como que foi? Jesus ressuscitou. O último inimigo foi aniquilado, que foi a morte. Jesus aniquilou a morte. A morte queria destruir quem? Queria destruir Jesus. Mas Jesus destruiu quem? Jesus destruiu a morte. Jesus destruiu a morte. Jesus destruiu o diabo. Jesus destruiu todos os demônios. A quem você vai pedir providência? Você vai pedir providência a Jesus nesse desespero. Esse desespero que você está passando, você vai se voltar para Cristo. Essa oposição que se levantou, você vai se voltar para Cristo. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele deu esse sinal de redenção da humanidade. E esse sinal de redenção foi consumado com a ressurreição de Jesus, com a entrada de Cristo no Santo dos Santos. Isso é fundamental. Quando se fala a confissão de que Cristo ressuscitou, é uma confissão de salvação. Se vocês não sabem, é porque vocês estão lendo pouco a Bíblia. Qual é o sinal, pastor? Qual é o sinal de fé? Qual é a confissão de fé que salva? Cristo morreu pelos nossos o quê? Pecados e ressuscitou. E entrou no Santo dos Santos. Vocês têm que ter essa confissão. Crê nisso, aí você faz, agora o Senhor me protege, porque eu acredito que o Senhor ressuscitou, eu acredito que o Senhor é o Filho de Deus, eu acredito que o Senhor está à destra de Deus. Eu acredito. Então anula agora a maldição que está na minha vida. Anula agora a doença. Pode pedir aí que você vai ver se não vai mudar ou se não vai. Liberta esse filho meu. Liberta, continua orando, continua perseverando por esse filho, por esse marido, seja quem for. Talvez o problema não seja com você, mas a pessoa é o motivo do seu choro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E Deus entra com providência na vida dessa pessoa, pela sua oração. Jesus recebeu o título de Filho de Deus, irmãos. Isso é interessantíssimo a igreja saber disso. Esse título mais excelente foi o nome dado por Deus a Jesus Cristo. O nome que Deus deu a Jesus Cristo. Um nome maior do que títulos de homens e dos próprios anjos. Amém? E é Jesus que sustenta a nossa existência. Colossenses 1,17 fala isso. Que nós somos, todas as coisas subsistem por Ele. Todas as coisas estão sobrevivendo, estão sendo sustentadas por Jesus. A criação de Deus subsiste em nome de quem? Em nome de Jesus. O corpo seu, o seu corpo
ele consegue caminhar, ele consegue sobreviver, ele consegue ter saúde, ele consegue resistir à doença, em nome de quem? Em nome de Jesus. E esse corpo, em nome de Jesus, ainda que ele vá para o pó, a palavra diz que ele vai ser glorificado. A palavra diz que você vai receber um corpo de glória. Quem está entendendo, diga amém. Vai receber um corpo de glória, pastor, vai. Mesmo que o corpo está envelhecendo, você pensa assim, está sendo destruído. Não, em nome de Jesus não vai ser destruído. Porque a palavra diz isso. Ainda que morra, Jesus disse a Marta e Maria, vai acontecer o quê? Viverá, ainda que morra. Por quê? Porque há uma sustentação de Deus, há uma providência de Deus contra a morte, há uma providência de Deus contra esse mal que se levanta no nosso corpo, contra o nosso corpo. Amém? Então você tem que pedir a providência de Deus em Cristo Jesus. Pastor, eu quero pedir a Deus, eu quero depender de Deus. Neemias, numa passagem lá no capítulo 9, se eu não me engano, ele disse: guarda em vida todos. O Senhor guarda todo mundo em vida. O Senhor guarda todas as coisas. O Senhor guarda o céu. O Senhor guarda o céu dos céus, o Senhor guarda a terra, o Senhor guarda tudo que há na terra, o Senhor guarda os exércitos da terra e os exércitos do céu. Nós temos que depender de Deus, irmãos. Nós temos que ser seguidores de Cristo, é isso? Essa é a mensagem dessa noite. A soberania de Deus, ela é o motivo de sermos conservados. Por quê? Porque é da vontade de Deus que você prevaleça, é da vontade de Deus que você supere, é da vontade de Deus que as lágrimas, suas lágrimas sejam secadas e transformadas em alegria. Diga glória a Deus. E eu tenho que carregar isso no meu coração. Ah não, estou fazendo macumba, tem gente contra mim. Não interessa, Deus é contigo. Deus é contigo. E eu repito, a providência não é a continuação da criação. Porque se a providência, irmãos, fosse a continuação da criação, Deus seria o criador do mal. Porque o mal veio o quê? Depois. Tem gente que diz que Deus criou o mal. Mas não, Deus criou tudo perfeito. O mal, ele não veio dentro dos 7 dias. O mal, ele não veio no tempo da criação. Nós estamos vendo pessoas inteligentíssimas se confundirem nesse ponto. Deus criou o diabo. Não, o diabo se criou. Deus não criou o diabo, Deus criou um anjo de luz. Deus criou o homem, a sua imagem, o quê? Santo, puro. Mas a iniquidade, ela veio o quê? Depois. O pecado, ele veio o quê? Depois. Deus já tinha concluído a obra da criação. Deus já tinha concluído a obra da criação. O diabo apareceu o quê? Depois. Foi depois, não foi antes. Deus não criou o diabo. Deus não criou a doença. Deus não criou a maconha. Deus não criou a cocaína. Deus não criou o crack. Amém? Ele não criou os espinheiros. Mas Ele criou uma terra fértil. Ele criou uma vegetação que nós pudéssemos nos alimentar. Ele criou um mundo que o homem dominasse. Por que o homem não domina mais? Porque o mal veio o quê? Depois. É muito fácil de entender. Ah não, a iniquidade veio de Deus? Não, a iniquidade não é obra de Deus. Por quê, pastor? Porque o pecado veio depois da criação. É muito fácil de responder, curto e grosso. Não, porque até a criação
o último dia da criação, tudo foi bom e tudo foi muito o quê? Muito bom. Tudo foi perfeito. Tudo foi perfeito, então não tem como eu atribuir coisas ruins ao Senhor. Isso é antibíblico. Quando um filósofo de Bíblia quer falar que Deus é culpado da fome, que Deus é culpado da miséria, que Deus é culpado da desgraça, pastor Wendel, isso é uma ignorância. Vai lá em Gênesis e avalia a criação. Se a Bíblia diz que Deus criou o homem para passar fome, eu te dou razão. Mas a fartura está na criação de Deus. A fartura foi o propósito de Deus. O homem, a terra sujeita ao homem, foi a criação, foi o propósito de Deus. Sujeitai a terra, dominai a terra. Dominai os animais da terra. Por que o homem tem medo de cachorro hoje? Porque isso veio depois. O cachorro hoje bota o homem para correr, né, irmão? O cachorro bota você para correr hoje, mas antes não colocava. Nós passamos a ter o quê? Medo. O medo veio o quê? Depois. O medo veio depois da queda. Adão teve medo de Deus. Adão teve medo de Deus. Adão se escondeu. Mas isso foi depois de quê? Depois da criação. Isso foi depois que o pecado entrou. O pecado entrou porque ele desobedeceu a Deus. O pecado entrou porque ele decidiu pensar por si próprio. O pecado entrou porque ele se tornou carnal, ou seja, eu decido por mim. Isso que é ser carnal. Quando você tem a palavra de Deus, quando você tem o Espírito Santo, quando você tem a oração, você tem o espírito de oração para pedir direção ao Senhor, mas você faz por você o quê? Você faz por você mesmo. Não, vou fazer. Eu tomei a decisão de fazer. Não, irmão, ora primeiro. Ó, Senhor, eu estou colocando aqui essa questão, essa vontade que veio no meu coração, para o Senhor confirmar. Eu vou dar. O Senhor quer o quê? Uma semana. Fala o meu coração, confirma se eu estou certo. Confirma se isso que eu quero fazer é da vontade do Senhor. Se eu não vou me dar mal. São pessoas que estão dependendo de quem? De Deus. São pessoas que estão na dependência de Deus. E essas pessoas que estão na dependência de Deus, porque reconhecem que são criaturas de Deus, essas pessoas vão receber a providência de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E elas não vão ser consumidas. E nós temos aqui na mensagem aqui de Lucas 7, irmãos, um grande exemplo de uma situação desesperadora que só a providência de Deus poderia superar. Vocês podem ter certeza, na hora do desespero, Jesus ele chega na hora certa. Jesus ele chega na hora certa, Jesus não se atrasa. Jesus chega na hora certa de socorrer, na hora certa de salvar, na hora certa de libertar. Eu volto a repetir, Jesus não se atrasa. Por quê, pastor? Porque Jesus anda no tempo de Deus. Jesus sabe a hora certa. Vocês lembram aqui quando eu preguei que os irmãos de Jesus instigavam Jesus para que ele fosse para Jerusalém fazer sinais e milagres lá na Judéia? Jesus disse: não é o meu tempo. O tempo de vocês é todo tempo, mas o meu tempo é o tempo de quem? Eu só vou na hora que está determinada por quem? Por Deus. Eu não vou na festa das cabanas, eu vou no Pentecostes. Eu não vou para me aparecer, eu não vou para me promover, mas eu vou para morrer. Mas eu vou morrer pela palavra de quem? De Deus. Eu vou na minha hora. Se é a hora de morrer, Deus está no controle. Se é a hora de morrer, se é a hora de sofrer, você seguidor de Cristo, Deus está no controle. Se é a hora de enfrentar a crise, Deus está no controle. Deus vai entrar com providência. Deus vai transformar a maldição em quê?
E foi o que ele fez com Jesus ou não foi? Ele morreu? Morreu. Mas o que aconteceu? Ressuscitou no terceiro dia, como estava o quê? Como estava escrito na palavra. Nosso destino, irmãos, está escrito na palavra de Deus. Eu tenho a vitória escrita. Eu tenho o meu destino vitorioso escrito. A vida do cristão é uma vida vitoriosa, porque está decretada. Eu estou doente, eu estou velho, eu estou cansado, eu estou pobre, eu estou isso, eu estou aquilo. Vamos parar com isso, gente. Vamos continuar lutando. Vamos continuar pedindo providência de Deus. Vamos continuar pedindo sustentação. Seja com condição, seja sem condição, seja lutando contra a doença, seja lutando contra a crise. Só que toda a providência de Deus é por você. É por você. Eu não tenho oportunidade. Eu não vou conseguir. Não, siga Jesus. Siga Jesus. Jesus, ele vem na hora certa. Jesus, ele é compassivo. O que é compaixão? Vocês sabem o que é compaixão? Realmente, é amor, sim. Amém? É o amor de Cristo por nós. Jesus, ele tem misericórdia de nós. Você pode definir a compaixão quando a dor, quando que você tem compaixão? Quando você vê o sofrimento da pessoa, a dor de uma pessoa, e dói aonde? No seu próprio quê? Quando você sente pena de alguém, é porque você tem compaixão. Quando você se sensibiliza com o sofrimento de alguém, é porque você tem o quê? E Jesus tinha isso de sobra. Jesus tinha essa natureza. Isso estava na natureza de Cristo. Na verdade, Deus, ele é amor, irmãos. Deus, ele é amor, e o amor de Deus é incondicional. A sua dor, preste atenção no que o pastor vai falar, olha para cá. A sua dor, o seu sofrimento está doendo no coração do Senhor Jesus. Jesus está sentindo o seu sofrimento. Jesus está sentindo o seu drama, irmão. Está sentindo o seu drama. Jesus está sentindo o seu sentimento de perda. Jesus está sentindo a sua tristeza. Jesus está sentindo a sua preocupação. Saibam disso nessa noite. Jesus está sentindo, pastor, a minha dor está. Não pense que ele não está, não. Ele está. Só que você tem que crer nisso. Por quê? Porque a partir dessa fé sua, vem a consolação, vem o fortalecimento, vem a providência, vem a restauração, vem a renovação de capacidade, vem a superação, porque ele vai te dar superação. Ele vai te dar condição de superar. Então a compaixão, para você entender, é a sua dor doendo no coração de quem? No coração de Jesus. Se tem alguma dor aí, está doendo lá no coração de Jesus. Se tem uma tristeza aí, Jesus está sentindo ela lá. Se tem uma doença te preocupando aí, irmã, Jesus está sabendo. Está sabendo. E ele já está tratando. Ele já está tratando. Por isso que eu digo a você, se anima. Por isso que eu digo a vocês, tomem posição diante de Deus. Deixe de ser religioso, frouxo. De vir na igreja para bater cartão. Não, venha para cá para receber poder. Jesus, ele tem poder para livrar vocês, para curar vocês, para libertar vocês, para animar vocês, para secar as lágrimas de vocês. Mas vocês têm que crer. Glória a Deus. A dor de vocês está no coração de quem? Está no coração de Jesus. E se você parar para pensar, que dor intensa que Jesus está sentindo nesse momento. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente o quê? Tem muita gente sofrendo. Jesus nesse momento ele está sofrendo por nós. Jesus nesse momento ele está rogando por nós diante do trono de Deus. Talvez você não saiba.
Mas Jesus está fazendo por você, mesmo sem você clamar. Mesmo sem você clamar, Ele está tratando do seu problema. Ele está rogando por você. Ele está derramando uma unção do céu por você. Mas Ele gostaria muito de ser agradado pela sua fé. Ele gostaria muito que você tivesse empenhado em olhar para Ele, seguindo a Ele, seguindo a esperança que há nele, seguindo a vida que há nele, seguindo a salvação que Ele é. Diga glória a Deus. Jesus está sofrendo pelo mundo inteiro, porque o sofrimento do mundo está causando um sofrimento no próprio Jesus. Jesus, Ele considera, irmãos, e supre a necessidade de cada um. Ele sente o drama de vocês, Ele sente o meu drama. Jesus sabe a nossa condição, Ele se fez carne. Ele sabe o que a gente sofre. Por quê? Porque Ele se fez ser humano. Amém? Então Ele sabe o que você está sentindo. Talvez você fale, Senhor, o Senhor não sabe o que eu estou sentindo. Não, mas Ele sabe muito mais do que você pensa. Por isso que eu digo que você pode falar para Ele, você pode peticionar para Ele, confiando que Ele já sabe do diagnóstico. Ele tem o diagnóstico pronto. Jesus tem o diagnóstico do seu coração sofrido pronto. Jesus tem o diagnóstico do seu corpo enfermo pronto. E eu digo a vocês que Ele está tratando. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Ele não vai cuidar não. Pastor, eu tenho que fazer uma oração, eu tenho que entrar na campanha. Não, Ele está cuidando de você. Mas Ele gostaria muito que você cresça. Ele gostaria muito que você fosse um homem de fé, uma mulher de fé, um seguidor dele, não da sua doença, e não do seu problema, e não da sua tristeza, e não da sua lágrima. Ele não gostaria que você tivesse um espírito de velório. Tem gente que vive com espírito de quê? De velório. Quem está entendendo, diga amém. Mas Jesus, Ele sente o seu drama. Jesus te ajuda pela compaixão. E Ele chama você ao arrependimento. Ele chama o pecador ao arrependimento. Ele chama aquele que está sem esperança ao arrependimento. Pastor, falta de esperança é pecado? Sim ou não? Claro que é. Tristeza extrema é pecado? Sim ou não? Claro que é. Lágrima desesperada é pecado? Sim ou não? É isso aí. Chorar extremamente porque perdi um ente querido é pecado? Claro que é. Apesar de dar para entender, mas se você é cristão, não dá para compreender. Dá para entender, mas não dá para quê? Não dá para compreender. Porque a própria palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, ele esclarece em relação ao destino das pessoas que já morreram. Para quê? Para que você não chore excessivamente. A palavra diz para onde vai uma pessoa que dorme. A palavra fala de ressurreição. Então isso é motivo para quê, pastor? Para nós nos consolarmos. Digam glória a Deus. E nós vamos ver aqui, irmãos, nesse capítulo 7, a partir do versículo 11, que se encontraram dois grupos. Eu quero dizer que tem dois grupos. Olhe para mim. Levanta a cabeça você também, Ana Paula, um pouquinho. Dois grupos. Olha para cá, você fica olhando para o chão, não. Glória a Deus. Tem dois grupos. Um que segue a Jesus e outro que segue o enterro. Um segue Jesus, um segue a esperança, um segue a vida, um segue a salvação, um segue a expectativa de dias melhores, um segue a cura, um segue a libertação e o outro grupo segue o enterro.
O outro grupo segue a falta de esperança. O outro grupo segue a morte, porque estão mortos também. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos ler aqui para você entender. Lucas 7:11. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada o quê? Naim. E com ele iam muitos dos seus o quê? Discípulos e uma grande o quê? E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam o quê? Então tinha um grupo que ia com quem? Com G? E o outro levava o quê? O defunto. Dá para você entender? Sim ou não? Você está carregando o defunto ou você está indo com Jesus? Hein, Ivan? Vocês estão carregando o defunto, seguindo para o cemitério, seguindo para o enterro, ou vocês estão seguindo a Jesus? Tem dois grupos, só que atrás de Jesus tinha um grupo maior. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero dizer, irmãos, eu quero que vocês identifiquem aqui essa contradição e se identifiquem também. Um grupo seguia quem? A Jesus. Para quê, pastor? Esse grupo que seguia Jesus se alegrava com as bênçãos. Esse grupo que seguia Jesus via milagres. Esse grupo que seguia Jesus via ressurreição. Esse grupo que seguia Jesus via cura. Esse grupo que seguia Jesus recebia palavra de esperança. Já deu para você se identificar? Sim ou não? Mas tem gente que está seguindo o quê? Seguindo o enterro, seguindo o fim. Tem gente que está seguindo um fim triste. Tem gente que não tem esperança. Tem gente que acha que não tem mais nada para acontecer. Mas o grupo que seguia Jesus se alegrava com as bênçãos de Deus. O outro seguia, tem outro grupo que seguia a viúva e os amigos da viúva. Esse grupo que seguia a viúva lamentava pela morte. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que se localizar. Peraí, qual grupo que eu estou? O grupo da lamentação ou o grupo da alegria? O grupo da lamentação ou o grupo da esperança? Tem esperança para vocês, no coração de vocês, ou tem só lamentação, irmã? Eu creio que tem só esperança. Diga glória a Deus. Eu creio que a igreja não é um grupo de lamentação. Eu creio que essa igreja aqui não é um grupo de tristeza. Eu creio que essa igreja aqui não é um povo sem esperança. Ainda que estejamos vendo coisas difíceis. Jesus, ele foi para a cidade de Naim. Alguém chamou Jesus? A palavra está dizendo que alguém chamou Jesus, como foi chamado para curar Lázaro. Alguém chamou Jesus para ressuscitar esse garoto? Se você ler a mensagem, ninguém chamou Jesus, mas ele o quê? Ele foi no momento que o garoto já estava indo para o cemitério. Isso é para confirmar o quê, pastor? Que Jesus vem na hora o quê? Na hora certa, ele chega no tempo certo. Quando uma pessoa morria naquele tempo, o enterro tinha que ser no mesmo o quê? No mesmo dia, não ficava para outro dia, não. Não tinha esse negócio de ficar velando o corpo o dia todo, 2 dias, como o pessoal faz aqui, não. Vamos esperar chegar o pessoal do Rio, o pessoal de São Paulo, o pessoal do Nordeste. Não, lá morreu, fazia o quê? Morreu no final do dia em terra. Se bobear em terra até de noite. Lá não era igual aqui, cemitério que tem que entrar, tem que pagar taxa da condenca, tem que abrir buraco, tem que fechar buraco, tem que ter plano não sei o quê, plano não sei mais o quê, e o carro pega e bota flor, e bota roupa, e bota não sei mais o quê. Não, pastor, vou deixar para outro dia, para amanhã, para chegar mais gente. Não, lá eles queriam se livrar logo, ó. Morreu o quê? Morreu em terra. Diga glória a Deus. Eu quero dizer, irmãos, que Jesus é vida.
Eu quero dizer que Jesus é salvação. Eu quero dizer que Jesus é esperança. E tem um grupo que segue Jesus. Amém? Entendam isso aqui, esses dois grupos em termos espirituais, e pergunte para você: em qual grupo eu pertenço ou eu me encontro? A qual grupo eu pertenço? A qual grupo eu me encontro? Eu estou no grupo dos seguidores de Cristo ou eu estou no grupo do enterro? Digam glória a Deus. Amém? Eu estou no grupo de Cristo ou estou seguindo o morto? Eu estou no grupo dos que choram, dos que são pranteadores, dos que estão sem esperança, porque tem dois grupos: os que creem em Cristo e os que estão mortos. Porque quem está seguindo a morto, também está o quê? Está morto. E nós, sem Cristo, nós estamos mortos. Quem está entendendo, diga amém. Não necessariamente que seja um morto físico, mas é um morto o quê? Espiritual. É uma pessoa desanimada, é uma pessoa que vive lamentando, é uma pessoa que vive desanimado, é uma pessoa que olha para a crise e pensa que não tem mais jeito. Da mesma forma, esse grupo olhava para o caixão, olhava para a viúva, chorava e pranteava e se entristecia. Estava ali com aquele cadáver que na lei levítica era considerado o quê? Impuro. Era impureza. A gente fica em volta com a impureza, mas Jesus é puro. O Espírito Santo é puro. Você se envolve com a impureza, você se envolve com a morte, você se envolve com a lamentação, você se envolve com a tristeza, você se envolve com a falta de esperança. Mas Cristo é vida, Cristo é salvação, Cristo é purificação. Cristo, Ele mata a sede da alma, diga glória a Deus. Cristo tem consolação, há consolação em Jesus, há descanso para a sua alma em Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Eu pergunto: o que você espera? A palavra diz lá em Hebreus, irmãos, que existiam os heróis de quê? Da fé. Heróis da fé. Abraão, Enoque, Abel, Noé. Exemplos de heróis homens que seguiam a quem? Seguiam a Deus. Abraão seguiu a Deus contra a esperança. Quem está entendendo, diga amém. Abraão teve esperança contra a esperança. O velho de 100 anos creu que ele teria condições de fazer um filho. A velha de 80, de 70, 80, como Sara, creu que Deus iria abrir a sua madre porque ela era estéril. São pessoas que têm esperança contra a falta de quê? Contra a falta da própria esperança. Quem tem esperança contra a esperança são os que andam com quem? São os que andam com Jesus. Aqui nessa noite Deus vai levantar pessoas só para andar com Jesus. Quem vai andar com Jesus, levanta a mão aí. Só para andar com Jesus, não vai faltar esperança. Mesmo vendo a situação sem esperança, mas você está andando com Jesus, então tem saída para o seu problema, tem saída para esse cenário triste que você está vendo, irmã. Tem saída para essa situação, irmã, que parece que não tem solução. É isso que Deus está querendo passar aqui nessa noite. O cenário é de um velório, o cenário é digno de choro, a sua situação é digna de choro, a sua situação é digna de sofrimento, mas você está andando com quem? Com Jesus. Então você vai receber alegria, você vai receber paz, você vai receber justiça, porque o reino de Deus é paz, alegria e o quê? E justiça no Espírito Santo. Diga glória a Deus. Irmãos, esses heróis da fé, como Abraão, por exemplo, a palavra diz que ele esperava a cidade de Deus.
A palavra diz que ele morreu na fé. A palavra diz que os heróis da fé, eles perseveraram, mesmo sem terem recebido o que Deus prometeu. Quem está entendendo? Porque não eram promessas terrenas, eram promessas o quê? Celestiais. Quando Deus falou para Abraão, vai para a terra que mana leite e mel, Deus estava falando de uma terra aonde? Deus estava falando de uma pátria o quê? Celestial. Mas eles querem dizer que não, pastor, tem essa terra mesmo. Tem essa nação que Deus deu a Abraão. E por que está aquela guerra até hoje lá? Quem está entendendo, diga amém. Porque eles continuam na promessa geográfica. Eles continuam, irmãos, testificando a promessa geopolítica humana. Jesus disse: o meu reino não é deste. Falou para Pilatos: você é rei? Pilatos perguntou a Jesus e falou: não, você está dizendo. Você que está dizendo que eu sou rei. Alguém falou com você que eu sou, mas você não ouviu da minha boca. Meu reino não é deste mundo. Abraão esperava a cidade de Deus. A situação de Abraão foi fácil? Vocês acham que foi fácil peregrinar no deserto? Vocês acham que o povo de Deus, a peregrinação de Josué, de Caleb, foi fácil? Não, mas eles guardaram o que no coração? Esperança. A promessa estava onde? Quem tem promessa no coração não segue velório. Quem tem promessa no coração não segue defunto. Quem tem promessa de Deus no coração vive. Tem vida, e vida com quê? Vida com abundância. Diga glória a Deus. Então eu volto a repetir: Abel, Enoque, Noé, Abraão. A Bíblia diz que eles viram as promessas de longe. A palavra diz que eles creram nas promessas. A palavra diz que eles abraçaram a promessa. A palavra diz que eles buscaram essa pátria. Mas era uma pátria o quê? Celestial. Nós estamos aqui, irmãos, mas temos que olhar para onde? Para o céu, porque tudo aqui vai o quê? Você conquistou, mas a sua sede por conquista aqui não cessa. Você vai morrer querendo coisas nesse mundo, mas importante que vocês olhem para onde? Para as coisas de Deus. Olhem para as coisas de Deus, olhem para as promessas de Deus, olhem para Cristo, olhem para as promessas da salvação, olhem para as promessas da vida, olhem para o poder da cura, olhem para o poder da libertação. Olhem para isso. Ah não, pastor, meu pagamento. Eu sei que você precisa, mas confie em quem? Peça providência ao Senhor. Você está falando há tanto tempo, mas até hoje não faltou o quê? Não faltou o quê? Não morreu ainda. Não morreu ainda. Porque Deus tem o quê? Deus tem conservado, irmão. Presta atenção no culto. Deus tem o quê? Deus tem te conservado. Então confie nele. Pare de seguir o velório. Pare de seguir o velório. Esfrega o óleo da alegria nessa face. Peça a Deus para derramar o óleo da alegria e se livre da lamentação, se livre do choro, se livre da murmuração. Siga Cristo. Não siga o grupo da viúva, não siga o caixão. Vamos repetir, para você entender? Eu vou ficar aqui, eu não vou passar disso não. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua o quê? De sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande o quê? Multidão. Diga glória a Deus. Tinha uma grande multidão com a viúva e tinha uma grande multidão com quem?
Vejam qual grupo vocês vão ficar a partir de hoje. Eu vou parar aqui. Tem mais coisa, mas agora o resto vai ser pregado lá na igreja de Custodópolis amanhã. O que Deus tinha que falar aqui para essa igreja, Ele já falou. Fecha a Bíblia.